Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Começando mais uma live. Todas as quintas-feiras estarei aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Opa, maravilha. Já tem gente entrando aqui na live. Show de bola. Vamos lá, um super tema, hein? Para hoje, como gerenciar as emoções em vendas, tá? Que é algo que muitas vezes passa desapercebido ali pelo olhar do vendedor, ok? Se você tem alguém que trabalha com vendas, já manda um aviãozinho aí para essa pessoa. Todos sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite. Todos aí sejam muito bem-vindos. Hoje um tema top da galáxia. Ah, tá trabalhando. A Cléria tá falando que tá trabalhando ainda. Beleza, pega um pouquinho aí, Cléria, porque o tema hoje é bom, viu? Bom, a gente vai falar aqui de como gerenciar as emoções em vendas, tá? Quem trabalha com vendas aí, aproveitando? Quem tá entrando na live já vai compartilhando comigo se você trabalha com vendas, como que é o seu processo de vendas, quais são os desafios que você tem enfrentado aqui em 2024, né, que já passou-se um mês. Então eu quero saber de você quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí nesse primeiro mês aí de 2024. Perfeito, gente. Bom, o que a gente pode falar aí sobre as emoções? Alguém quer trazer alguma coisa para a gente poder comentar aqui? Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, boa noite. Bom, quando a gente fala de emoções, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando um vendedor ele está iniciando, eu já vou entrar no nosso tema aqui da live já de voadora, tá? De voadora. Trazendo já uma grande virada de chave para quem trabalha com vendas. Quando o vendedor ele inicia em vendas, qual que é a primeira preocupação dele? O que ele pensa? Ele pensa em cifrão. E se for uma empreendedora, muitas vezes essa empreendedora, ela precisa da parte financeira para que ela consiga manter ali as operações, né, o custo fixo dela. Então, é comum a empreendedora, a vendedora focar em cifrão. Porém, eu quero que vocês já fiquem aí com essa grande virada de chave. O cifrão é somente consequência de um trabalho muito bem feito. O cifrão é consequência de um trabalho bem feito. Fernando, seja muito bem-vindo na live. Hoje estou trazendo um tema aqui fantástico, que é referente às emoções em vendas. E eu já trago aqui já uma grande virada de chave para quem está iniciando. Não só para quem está iniciando. Se a gente não se atentar, o que acontece? A gente foca no cifrão, sendo que o foco ele precisa estar em duas coisas: em atender e solucionar o problema do cliente, certo? E gerar relacionamento com esse cliente também, tá? Não só o cifrão é a parte final de tudo e as pessoas tendem a focar somente no cifrão. Então já fica uma grande virada de chave aí. Foca no processo. E o que é focar no processo? O processo é você aprimorar as suas habilidades de negociação, você entender melhor sobre os seus clientes, você conhecer as principais objeções dos seus clientes para que você possa responder, esclarecer as dúvidas, né, desse cliente de uma forma clara, limpa, de uma forma fluida, uma forma normal. E isso isso é o principal, é onde o nosso foco, a nossa atenção precisa estar, é justamente no processo. O resultado final, o cifrão, a venda, ela vai ser consequência de um trabalho bem feito. Então, o seu foco, minha cara empreendedora, cara vendedora que está aqui, precisa estar no processo. Conheça o seu cliente. Nunca venda algo sem fazer perguntas abertas. Perguntas fechadas são aquelas perguntas que o seu cliente ele só vai responder com sim ou com não, certo?
Agora, pergunta fechada não vai vender nada. Você precisa trabalhar com perguntas abertas, principalmente no início de um contato. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um vendedor de carro, né? Chega uma pessoa, chega uma mulher numa loja e ela quer ali comprar um veículo. Só que o que acontece? Esse vendedor, erroneamente, ele pega e leva a cliente para ver alguns tipos de carro e ele nem pergunta. Eu estou dando um exemplo aqui de veículo, só que isso pode acontecer em qualquer segmento, tá? É muito comum, infelizmente. É muito comum também pessoas que não são vendedoras assumirem o cargo de vendedores. Nada errado em a pessoa não ser vendedor e assumir o cargo de vendedora. Só que, primeiramente, se você for gestor da empresa, ou se você for dona, você precisa treinar as pessoas. Né? Tem que sentir se elas têm aptidão, tem que fazer uma análise de perfil comportamental aí com seus colaboradores. Para quem não sabe o que é análise de perfil comportamental, entra no meu Instagram, o último post tá lá, você vai fazer isso de forma gratuita, tá? É uma análise teste, é uma análise experimental. Se você quiser comprar o relatório completo, que são mais de 40 páginas, inclusive para você que é gestor, para você que é gestora, para você que é empreendedor, vendedora, faça o teste de análise de perfil, porque assim você vai ter um autoconhecimento maior de quem é você, das suas qualidades, do seu potencial. De repente você tem um potencial que está escondido. De repente você tem um potencial que está escondido. Só que com a análise de perfil comportamental, você consegue trazer o autoconhecimento, a consciência, vai expandir a consciência. Então, com isso, você consegue explorar, tirar o melhor de você. E se você quiser, também faça com os seus colaboradores. Tem um mapa também que a gente faz, quando faz uma análise de perfil comportamental da equipe, né, de todos os colaboradores, a gente consegue fazer um mapa. Porque assim, são 4 tipos de perfis, tá? 4 tipos de perfis, só vou dar um spoilerzinho aqui, tá? Só vou dar um spoiler. Nesses 4 tipos de perfis, a empresa ela precisa dos 4 tipos de perfis, né, trabalhando. Porque uma equilibra a outra. Se for todas de um só perfil, o que vai acontecer? Não vai ter resultado numa área. Então, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Vai lá se você tem curiosidade, se você quer saber, se você quer tirar o melhor de você, se você quer saber onde está o seu potencial, como você trabalhar melhor e potencializar ainda mais tudo isso que você tem de bom. Entra lá agora no meu post da análise de perfil comportamental. É um post de fundo amarelo, tá? Eu tô com uma roupa amarela também. Pode entrar lá e faça, é totalmente gratuito, tá bom? Para você se autoconhecer, é muito importante, ok? Agora aqui, falando sobre as emoções, tá? Bom, primeiramente aqui, deixa eu até falar uma outra coisa. Eu tô escrevendo um e-book que... Bom, acho que eu não vou contar pra vocês, não. Será que eu conto? Vou contar, assim, o lado oculto das emoções em vendas. Gente, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá? Por isso que eu estou escrevendo esse conteúdo, que é um conteúdo que vai ser um conteúdo profundo, tá? Denise, seja muito bem-vinda. Eu tô falando aqui que eu estou escrevendo... Cadê? Dani, bem-vinda, Dani. Show de bola. Bom, tá sendo transmitido aqui no Instagram e também aqui no nosso amigo TikTok, né? Tem todo mundo aí que tá entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, mas eu tava falando assim que eu estou escrevendo um e-book que fala justamente sobre isso, o lado oculto das emoções em vendas. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E é algo que sempre me fez ter muito resultado, é algo que sempre me ajudou, é algo que sempre potencializou as minhas vendas e eu nunca vi ninguém abordando aí o lado das emoções dessa forma como eu vou abordar nesse e-book. Então fiquem ligadinhos. Eu tenho uma série de conteúdos aqui que eu estou criando, trazendo para vocês, compartilhando conhecimento, porque conhecimento, quanto mais a gente compartilha, melhor é, para que outras pessoas tenham resultado também. Então, calma aí que logo esse e-book vai estar saindo, tá? Segura aí que logo vai estar saindo. Mas se chama Gestão das Emoções em Vendas, ok? O lado oculto das emoções em vendas, tá bom? Mas vamos falar aqui um pouco das emoções. Primeira coisa aqui, eu tô olhando aqui pra minha colinha, só pra eu não esquecer.
Vamos falar de uma frustração. Aqui, ó, quando um vendedor ele encontra um obstáculo ou dificuldades, como por exemplo, uma dificuldade técnica, falta de informação ou resistência do cliente, a frustração, ela com certeza, ela vai surgir. E é importante não deixar que essa emoção afete a abordagem e a comunicação com o seu cliente. O que eu tô querendo dizer aqui, gente? Tudo o que você sente, reflete. Tudo o que você sente, reflete. Você pode fazer uma venda tete a tete ou você pode estar fazendo uma venda online, por telefone. Tudo que você sentir, isso será refletido. Me desculpa, gente. Perdão. Mércia, seja muito bem-vinda. Estou falando sobre vendas. Então, aqui essa frustração. Quando você tem uma frustração, você pode transmitir essa frustração. E isso vai agravar ainda mais. Pessoal, me desculpa. Oh, meu Deus. Toma uma água aqui. Perdão, gente. Então, quando você se esbarra aí nessas dificuldades, talvez seja dificuldade técnica, talvez você não saiba muito sobre o produto, ou talvez você... informação, a frustração ali do momento, o que pode acontecer? O cliente ele vai perceber, ele vai sentir. Tudo que a gente sente é transmitido através da nossa comunicação, seja verbal, não verbal, seja por telefone, seja no tete a tete, ele vai perceber. E o que vai acontecer? Isso vai agravar, isso vai piorar, você não vai ter resultado porque essa frustração vai ser um bloqueio. Ô Jesus, ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, né? Então, gente, tem que lidar com isso aí, tem que saber trabalhar. Como que você interpreta isso? Por exemplo, como um feedback. Você pode interpretar como um feedback. Quando você não conseguiu vender, né, porque existe um livro que fala sobre isso. Quando você não vende, não foi o cliente que não comprou, foi você que não vendeu. Sensacional, essa frase é sensacional. O que ela reflete? Ela reflete autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa fala assim, eu não estou vendendo porque o meu preço ele não é competitivo, porque a concorrência está acirrada, porque a concorrência está muito grande. Ele está tirando a responsabilidade dele e jogando essa responsabilidade em fatores dos quais é muito mais confortável, né, para ele do que ele chegar e falar assim, eu sou incompetente, eu não estou vendendo, ou vamos pegar mais leve. Não vamos falar de incompetência não, mas o que eu posso melhorar? Olhando isso como um feedback e não como essa frustração, não deixando transmitir esse sentimento de frustração. Olhando de fato como um feedback. E aí o que pode ser feito aqui, gente? Anote, inclusive, quando eu comecei em vendas, eu anotava tudo que dava certo e tudo que não dava certo. Eu falava, putz, isso aqui... Cara, funcionou. Eu ia lá e anotava. Engraçado, né? Inclusive hoje tem uma série de nomes, o tal dos gatilhos mentais que eu fazia e aplicava na época lá quando eu tava começando. Gatilho de escassez. Vocês manjam aí? Gatilhos de escassez, enfim. Exclusividade, enfim. Tem uma série de gatilhos aí que podem ser aplicados, porém eu falo para aplicar de forma honesta, tá? Por quê? Vou falar para vocês, gente. Tem muita gente que aplica um gatilho mental e ele só tá querendo seu dinheiro. Isso não é justo, isso não é honesto. Agora, se você tem um produto bom, se você tem um produto que você sabe que você vai ajudar a outra pessoa, por que não aplicar um gatilho mental para que ela tome a decisão de forma um pouco mais rápida? Porque as pessoas, de um modo geral, elas têm um tipo de comportamento. Elas, por exemplo, a procrastinação é algo que todo mundo pratica. E isso não é de uma pessoa, de duas, de três. Isso é algo do nosso cérebro, tá? Isso tá no DNA do humano. A procrastinação. Por quê? Porque tem uma série de fatores aí por detrás. Lá dos homens das cavernas, nós fomos... Naquela época lá a gente precisava economizar energia. Então quando a gente tem que pensar, quando a gente tem que... Tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto... Queima-se muita energia, né? Porque o cérebro é a parte do nosso corpo que consome mais energia. Inclusive, gente, tâmara
tâmara. Vocês conhecem tâmara? Tâmara é uma frutinha que alimenta o cérebro, ele potencializa o cérebro, tá? Então se você tá meio cansado, come uma tâmara aí, porque ela é boa. Inclusive para quem tem diabetes, pode estar comendo sim, tá? É muito bacana. Então, procrastinação. Se você vai utilizar, por exemplo, um gatilho mental para fazer com que aquela pessoa tome uma decisão rápida, e você sabe que o que você está oferecendo, você vai ajudá-la, você vai contribuir de forma positiva, né? Porque assim, muitas vezes, o que acontece também? Você não deixou muito claro os benefícios do seu produto, você não deixou muito claro a transformação que aquele seu produto vai causar no seu cliente. Isso é autorresponsabilidade. Ou seja, mais uma vez, não foi o cliente que não comprou, foi você que não vendeu. Quando você pensa isso, você pensa da seguinte forma: o que eu vou melhorar? Hoje mesmo eu estava em treinamento com a minha equipe de vendas e eu trouxe a seguinte informação. Até para falar a Gabi, ela falou: Tati, como é difícil vender o nosso produto, né? Porque é um produto de relacionamento, é um produto que é muito concorrido, né? Eu trabalho com distribuição de lubrificantes para indústria. Então, meu cliente, o meu público é indústria. E é muito concorrido. E também a questão de preço, enfim, uma série de fatores aí. E aí ela chegou pra mim e falou assim: Tati, como é difícil, né? Daí eu falei pra ela, olha, realmente é difícil, o nosso produto não é fácil de vender. Só que aí tem duas situações. Aí eu trouxe pra ela uma visão bem clara, que é o que eu vou trazer aqui pra você. Duas situações. A primeira é aquele cliente que tem um preço, de repente, melhor ali no mercado, achou um preço melhor, e ele não vai comprar, então aquele cliente não é nosso cliente, e tá tudo bem, porque tem espaço para todo mundo, né? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Meu amigo Cabral aí acabou de entrar na live, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo uau, hein? Vou tomar como elogio. É o meu cabelo? Cabelo diferente, né? Cada dia eu tô com cabelo, né? O pessoal acostuma, eu sou assim, tá? Eu falei, eu tenho que ser eu na minha originalidade, na minha naturalidade, né? Essa sou eu, Tatiana Lavelli, muito prazer. Bom, mas aqui, né? Eu tava falando aqui. Gratidão, gostei do Diva. Gratidão, muito obrigada. Então, gente, aí o que eu tava falando aqui pra moça que trabalha comigo, né? Pra galera aqui da equipe de vendas. Existe algo assim, olha só, vamos lá, vamos pensar. Existe aquele cliente que de repente ele tem um preço, porque o meu produto ele é commodity. O que é um produto commodity? Alguém sabe o que é um produto commodity? Produto commodity é aquele produto que assim, é diferente de um produto que é personalizado. Por exemplo, o meu trabalho que eu faço aqui com vocês, em relação à mentalidade, ajudar vocês a superar problemas, é um trabalho personalizado, porque o que eu faço de forma diferente. Por mais que tenham outras pessoas que façam a mesma coisa que eu faço, cada um tem uma abordagem diferente, cada um tem as ferramentas, enfim, né? É um trabalho personalizado. Agora, quando a gente fala de produto commodity, a gente está falando de um produto que, vamos supor, um livro ele é um commodity, porque se eu vender um livro e o nosso amigo aqui Cabral for vender um livro, é a mesma coisa. E aí o que vai contar? O relacionamento, o atendimento, muitas vezes o preço. Só que não é só isso que faz a venda acontecer. Não é só o preço. Porque se você mostrar valor, se você mostrar para o cliente que você vai ajudar, você consegue. Ok? Mas você precisa mostrar o seu valor para esse cliente, tá? Mas produto commodity. E aí o que eu falei pra Gabi? Gabi, é o seguinte, ó. Vamos lá. Existem dois fatores. Aquele cliente que não vai comprar com a gente porque ele tem um preço melhor e tá tudo bem. Só que vamos prestar atenção em um fator aqui. Eu não vendi porque o meu preço de fato estava maior, ou eu não vendi porque eu negligenciei alguma fase, alguma etapa de vendas. Olha só que fantástico isso, gente. E vamos entrar um pouco mais profundo? O que é negligenciar? Porque negligenciar, né? Existem várias fases da venda, né? Desde a abordagem, desde a negociação, desde você contornar objeções, até de fato você concluir e chegar ao fechamento da venda. Certo? Então, uma coisa é uma coisa. Eu trouxe para ela, eu falei que fique bem claro isso. Uma coisa é uma coisa, que é o preço, por exemplo, de um produto commodity. A outra coisa é, será que eu fiz um trabalho bem feito? Será que meu atendimento foi bacana? Porque quando a gente tem um produto commodity, a gente precisa
ter os nossos diferenciais. E aonde que você pode ter os diferenciais? Através do relacionamento, através do seu atendimento, através do que mais? De repente você pode ter um prazo de pagamento melhor, enfim. Aí você precisa ter outras opções que não seja o preço. E, inclusive, eu estava contando hoje para as meninas aqui um caso. Peraí, deixa eu ver aqui o que o Cabral falou. Eu ofereço carta de crédito imobiliário e isso é commodity. Perfeito. Como que você vai ganhar esses clientes aí, ô Cabral? Como que você ganha? Compartilha comigo. Como que você faz para conseguir se relacionar e vender para esses clientes aí? Porque é um produto commodity, de fato. Conta aí, compartilha com a gente aí. Entende, gente? É isso, tá? Bom, vamos entrar aqui agora na parte, né, que eu tô falando das emoções, a questão do desânimo. O que acontece? Muitos vendedores, eles encaram um não como algo pessoal, como, eu não sou bom o suficiente, como o não, gente, faz parte do processo. O não, ele faz parte do processo de sucesso, tá? Tinha um vendedor que ele falava assim, numa outra empresa que eu trabalhava, ele falava assim, tem cotação para essa semana? Não tem? Não tem problema. Quanto mais nãos eu receber, mais próximo do sim eu estou. Olha que forma fantástica, né? Eu achava o máximo. Ou seja, existe uma reação positiva. Ele não se abatia. Isso era fantástico, ele não se abatia. O não para ele entendia, aqui dentro do drive mental dele, ele entendia perfeitamente, fazia parte do processo para ele chegar no sim. Legal, né? Então, olha a forma de você visualizar. Tudo isso, quando a gente fala de emoções, pessoal, a gente precisa saber fazer autogestão. O que é autogestão? É quando você consegue controlar as suas emoções. Claro, controlar que eu falo assim, entender, né? Porque sempre, na maioria das vezes, estaremos conectado com o piloto automático. Então, muitas das nossas coisas, das coisas que a gente faz, são inconscientes. Então, por isso que é tão importante também fazer um processo individual, gente. Eu tenho um processo individual. A questão do autoconhecimento aumenta assim de forma absurda. Então, aquilo que de repente você faz... Tá bacana aí, Fernando? Gratidão. O Fernando também, ó, gente, ele é tops da galáxia, hein? Pode seguir lá o Fernando, né, Fê? Fernando, gratidão. Obrigada aí pelos parabéns. Então é isso, gente. Muito bom. Cadê? Deixa eu ver aqui o que o Cabral falou. Oferecendo melhores condições, tenho empatia e ter boa comunicação, porque eu vendo. Show de bola, show de bola. Empatia, boa comunicação. Fale sobre a diferença de ser vendedora e de você ser gestor de vendas. Fale sobre a diferença de ser vendedora e de você ser gestor de vendas. Vamos lá. Vou falar dentro da minha visão aqui, né, Fê? Bom, vendedor é o que... Eu vou falar uma vez que eu falei para uma vendedora. Existe... Vou fazer uma analogia aí do time de futebol. Existe o pessoal que faz o gol e existe o técnico da seleção que faz o pessoal fazer o gol, né? Ele mostra o caminho para o pessoal fazer o gol. Então, uma vez, eu falei isso para uma vendedora, eu falei, não é nada de errado de querer ser o técnico, mas primeiro você tem que aprender a bater a bola e fazer o gol, certo? Primeiro, para ser gestor, é claro que, Fernanda, eu vou falar uma coisa aqui que eu vivi, tá? Vou trazer a minha experiência aí, você me perguntou, eu vou trazer sobre a minha experiência. Existe um erro também muito comum das empresas, que é o cara que é top em vendas, eles tiram de vendas e passam às vezes por um gestor. Porém, são funções diferentes. Embora o gestor, se ele tem o domínio sobre vendas, ele vai conseguir treinar essa equipe bacana. Vai conseguir treinar, vai conseguir dar o passo a passo, o que fazer, o que não fazer. Certo? Agora, inclusive quando esse vendedor ele é promovido, ele precisa entender de forma profunda que a função dele mudou, que é outra função. Inclusive é um grande erro das empresas, Fernanda, eu vou falar na minha visão, tá? Colocar pessoas que estão ali batendo meta de vendas
Ah, era isso. Era sobre isso, né? Show de bola, Tati. Exatamente isso. São funções diferentes e habilidades distintas. Exatamente. Esse é um ponto muito crucial, Fê, que eu vi acontecendo onde eu trabalhava. Ah, o cara vende bem, e aí o que vai acontecer? Eles promovem ele. Só que, se esse cara não der resultado, o que aconteceu? Você queimou esse cara. Porque daí para ele voltar para vendas, esquece. Não vai rolar. Entende? Então, tem que ter muita habilidade aí o gestor, a empresa, as donas de empresa, enfim, para poder fazer essa transição e treinar essa pessoa, né? Treinar, acompanhar. Se você for dono da empresa, você tem que passar indicadores, né? Cobrar, de repente, indicadores, mas assim, eu sou o tipo de gestora que eu gosto de orientar a pessoa e deixo ela muito, assim, à vontade para me trazer novas ideias. Porque, de repente, não é porque eu sou a dona da empresa que eu não vou ouvir o que uma pessoa tem para falar. De repente, aquela pessoa tem algo importante que vai trazer que eu não estou visualizando. Isso é humildade também, Fê. Outra coisa importante, a questão da humildade. Nós, como gestores, a gente precisa ter muita humildade, coisa que às vezes, né, infelizmente, a gente não percebe que não existe por aí. Mas cada um com a sua responsabilidade, né? Então, o dono, eu vou falar como dono da empresa, como dona, precisa treinar essa pessoa. Eu estou num processo aqui de trabalho inicial, fazendo um trabalho para que essa pessoa seja uma gestora futuramente da minha empresa. Tem habilidade? Tem. Tem a confiança, mas precisa desenvolver as técnicas, que são as funções diferentes. Certo? Consegui te responder, Fê? Essa é a minha visão. São funções diferentes. Precisa aprender tudo de novo, precisa entender que não sabe, precisa ter humildade, precisa estudar sobre liderança, tá? Porque lidar com pessoas é outra coisa. Quer dizer, vender a gente também lida com pessoas, mas você trazer o resultado ali das outras pessoas, você sabendo o caminho, você sendo uma boa vendedora, um bom vendedor, você consegue orientar. Mas isso não vai te garantir que você vai ser um bom gestor, ok? Se você não estudar, se você não se dedicar. Respondi, Fê? Deixa eu ver o que o Cabral escreveu aqui, ó. O gestor é o que conhece a fundo sobre o produto ou negócio. O vendedor é o que aborda, faz as preliminares da venda e, se possível, fecha a venda. Isso, exatamente. O gestor também ele tem que saber assim. Uma coisa que eu vejo também, gente, eu vejo muito isso. Ele não sabe e ele quer cobrar do colaborador. Ou então, vamos supor, aqui na minha empresa tem bastante estagiárias. Só que assim, o que eu faço? Treino. Tem estagiário, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Se você traz pessoas ali que estão com vontade de aprender, que estão com vontade de trabalhar, ó, maravilha, né? Até os mais velhos falam aí que é até bacana quando você pega uma pessoa que está ali no início de carreira, porque você consegue moldar do seu jeito ali pro seu negócio, né? Vem com a cabeça fresquinha, limpinha. Show de bola. Só que precisa treinar, gente. Não é pegar uma pessoa, ela tá aprendendo, né? Que nem eu tenho uma estagiária de marketing aqui, eu até brinco com ela, é Gabi também, eu tenho duas Gabis aqui. Eu falo pra ela, Gabi, se você trabalhasse numa empresa que a pessoa não soubesse, porque assim, eu já venho estudando marketing há bastante tempo, há uns 4 anos. Então, muita coisa eu sei orientá-la. A importância de saber isso, o gestor ele pode saber e ele tem que falar, olha, o caminho é esse, eu quero esse resultado, e o caminho que você vai perseguir para poder chegar nesse resultado é esse aqui. Tenho vídeos de treinamentos que eu gravo, porque às vezes eu tô ocupada fazendo outra coisa, enfim, né, tô aqui nos meus projetos aqui, então eu já prefiro gravar o vídeo, até mesmo porque se entrar outras pessoas já tem esse vídeo gravado, tá tudo ali. Inclusive é uma coisa bem moderna que eu faço aqui, todo o meu treinamento, eles estão 99% gravado, e quando eu vejo que eu não falei alguma coisa, eu vou lá, na hora eu paro tudo que eu tô fazendo e gravo o vídeo para poder ficar registrado. Certo? Fica aí virada de chave também. Mas vamos falar aqui das emoções, gente. Que bacana, hein? Tá um bate-papo gostoso hoje aqui, hein? Bom, gestão das emoções. Eu falei do desânimo, né?
a questão do desânimo. Se você se desanimar, você precisa encontrar formas de você se autoalimentar. Coloque coisas na sua vida que te faça feliz. Trabalhe a sua mente para você visualizar de outra forma esse desânimo. Que nem eu falei a questão do não, né? Muita gente se abate no não, no primeiro não. E o não é simplesmente parte de um processo. Aí se você se desanima... Quando eu trabalhava numa outra empresa, quantas pessoas eu vi se desanimando porque só recebia não. Gente, o não faz parte do sucesso. Tá? E se não tá bacana, o que você pode melhorar dentro do processo? Outra coisa, gente, ansiedade, né? Como controlar a ansiedade, gente? Eu já vi gente negociando, às vezes, um valor alto, a pessoa muda até o tom de voz, gente. Muda até o tom de voz na ansiedade. E isso não é legal, porque o cliente, ele percebe, ele sente, tá? Pessoas que trabalham tanto, que nem eu falei, no tete-a-tete, quanto por telefone, o cliente, ele vai sentir do outro lado. Ele vai sentir do outro lado que você está com uma ansiedade. E tenta prestar atenção nos detalhes, no que ele precisa. Tenta responder às objeções. Outra coisa também, muitos vendedores levam para o lado pessoal. Isso é falta de inteligência emocional no último grau. No último grau. Gente, eu vi uma cena... Eu tô até para fazer uma live falando só disso. Do Pablo Marçal. Quem segue o Pablo Marçal aí? Aqui no TikTok só fala de Pablo Marçal, né? Porque... Teve um cliente que ele indagou, enfim, ele pagou lá 5 mil para estar lá num treinamento ao vivo com ele. Treinamento não, para estar em um jantar de negócios. E falou que o Pablo Marçal passou, falou um oi e tchau. E isso foi o que um cliente pegou o microfone na plateia e falou. E aí, eu já vou até dar um spoiler aqui, tá? Da minha visão sobre isso. Poxa vida, o que ele fez? O prédio é meu. Ele comentou assim, o prédio é meu. Você tá na minha palestra... Então, você é hater, começou a debater com o cara e simplesmente ele mandou cortar o microfone do cara. Foi uma coisa mais ou menos assim, tá, gente? Eu não vi muito, mas foi mais ou menos isso. E aí o pessoal tá metendo pau nele porque onde já se viu, né, fazer do jeito que ele fez. Na minha visão, como boa vendedora, o que ele poderia ter feito? Aí faltou inteligência emocional. O que é duro é isso, gente. Tem gente que fala tanto das coisas... E não pratica. É muito bonito eu chegar aqui e falar de inteligência emocional e não saber lidar com isso. E não saber lidar com a inteligência emocional. Eu acho que é uma bela de uma hipocrisia quando a pessoa chega e vende uma coisa que ela não pratica, né? Internet a gente sabe que tem muito disso, né, gente? Não dá pra se acreditar em tudo que você vê. Só que eu vou falar por mim. O que vocês visualizam aqui é o que eu vivo. Eu sou uma pessoa... transparente, 100% transparente. Porque você vender algo que você não pratica, pra mim é hipocrisia. Como que eu vou ensinar algo pra vocês que eu não sei o caminho, gente? Como que eu vou ensinar algo pra vocês que eu estou negligenciando? Fernando, você tá rindo? Você viu essa história aí do Pablo Marçal? Gente, era só um cliente reclamando. O que ele poderia ter feito ali? Vou dar minha visão como como vendedor. Ele podia ter falado, meu amigo, você não ficou satisfeito? Tá bom, então vamos lá. Vamos resolver isso aí, fica tranquilo. E resolve, pronto. Aí, é sério, Fernando, o que tem de picareta na internet? Cara, é surreal. E assim, o duro é que daí os bons pagam pelos maus. Eu ouvi daí depois lá no TikTok mesmo um rapaz falando assim, por isso que eu odeio coach. Gente, a pessoa que fala, ela tomou, ela fez um preconceito. Eu visualizei, esse cara, ele é coach, então todos os coaches não prestam. Gente, não é assim. Deixa eu ver aqui, o Fernando escreveu, ele está demais. Na verdade, que ele faz isso para dar alcance. Eu imaginei também, viu, Fernando? Eu imaginei, porque ele não dá ponto sem nó também, tá? Eu imaginei que fosse uma estratégia de marketing dele. Ele tem soldado... com certeza. Ele tem soltado cada pérola. Exato. Aí a gente não entende assim, né, Fernando? A gente não entende se ele de fato está usando isso pra ganhar Ibope, né? Porque aí é um outro tema de live também, que é o caso da Anitta. Não sei se vocês sabem, mas a Anitta, ela usa essa estratégia, né, de ir por um caminho. Quanto mais as pessoas odeiam ela, mais ela tem Ibope. Tanto é que ela fala, eu sou a pessoa mais odiada e tô crescendo cada dia mais. Que é um caminho que, enfim, quem quiser ir, tá tudo bem, né?
Eu prefiro não ir para esse caminho, não. Eu prefiro estar aqui falando com vocês de boa, né? Enfim, faz parte do processo. Agora, falando aí do Pablo Marçal, eu não sei se de fato ele fez para chamar atenção. Fiquei até pensando, eu falei, cara, isso aqui é estratégia de marketing, não é? Ou se de fato ele falou tudo aquilo que ele falou. Se ele falou tudo aquilo que ele falou, sinto muito, gente. Falta de inteligência emocional zero ali. Ele tá precisando fazer, ele tá precisando de ajuda, né? Agora, vai saber, né? Lá os bastidores, né? Mas é duro porque tem muita gente que vende aquilo que não pratica. Isso é um perigo, porque aí os honestos, as pessoas que estudam, né, Fernando? Fernando sabe o quanto que a gente tem que estudar quando a gente vai aplicar uma ferramenta. Quando eu falo ferramenta, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou especializada em solução de problemas. Eu sou especialista em solução de problemas. Como assim, Tatiana? Então quer dizer que você não tem problema na vida? É meio contraditório, né? Tenho, mas os problemas que vão aparecendo eu vou aplicando as ferramentas e eu faço o autoprocesso comigo. Certo? Mas assim, por exemplo, a pessoa traz uma demanda. Tatiana, eu tenho muita timidez para vender. Tatiana, eu não consigo me expor. Esses dias eu fiz uma sessão aqui com as meninas que trabalham comigo. Duas delas tinham a mesma demanda. Elas tinham vergonha de se apresentar. Eu falei, vem cá, chega mais cedo, vamos fazer uma ferramenta aqui com vocês. E aí eu fiz uma ferramenta com elas que assim, o feedback é muito gostoso, gente. É algo assim que é... Eu falo, gente, me brilha os olhos de tudo que eu faço na vida, isso pra mim não tem preço. É ver a transformação acontecendo. Então ela chegou e falou assim, uma delas. Eu falei, como que foi e tal? Ela falou, Tati, vieram me perguntar o que eu fiz pra apresentar tão bem. Eu falei, não acredito. Ela falou, sério. Eu falei, de 0 a 10, o quanto que você conseguiu melhorar na sua apresentação depois daquela ferramenta? Uma ferramenta que a gente fez, tá? Uma única ferramenta. Uma. Ela falou assim, Tati, 10. Eu falei, você tá brincando. Ela falou 10. Então, gente, quem trabalha de forma séria, quem estuda a ferramenta, né? Porque as ferramentas, né, Fernando, são ferramentas profundas. Tem ferramenta que a gente faz que demora 2 horas com a pessoa. Então é alguma coisa séria. A gente trabalha com crenças limitantes, trabalha aí com pessoas que passaram por processos muito dolorosos na infância, e tudo isso a gente faz um trabalho com as ferramentas para ressignificar. A gente nunca vai conseguir apagar, mas a gente consegue dar um novo significado para aquela memória ruim, né? Aquela memória dolorosa, aquela memória que até hoje está bloqueando a vida dessa pessoa, dessa empresária. Como eu já atendi empresário com 60 anos, com bloqueios, e aí dentro do processo, o que eu entendi dele? Havia acontecido uma coisa na infância, simples, que o pai dele quis somente ajudar. O pai dele só quis fazer com que ele entregasse algo melhor para a professora. Só que naquele momento ele se sentiu incompetente. Ele fez um brinquedo e ele foi levar para a professora, e o pai dele virou para ele e falou assim, tá horrível, você vai entregar isso para sua professora? Não, me dá aqui que eu vou fazer. Vou fazer outro para você. E o pai dele foi lá e fez. Resumindo, nesse processo que o pai só quis dar a maior das boas intenções, ajudar, o que aconteceu? Criou-se um bloqueio. Ele, lá no inconsciente dele, estava trabalhando o quê? Eu sou incompetente, eu preciso de alguém. E dentro do meu processo individual, do processo que a gente fez juntos, né? O que ele falava para mim o tempo inteiro? Eu preciso de um sócio, eu preciso de um sócio. Por quê? Porque lá no inconsciente dele estava a seguinte mensagem: eu sou incompetente, eu não sei fazer. Se não tiver uma outra pessoa, eu não sei fazer. Impactando a vida de forma negativa de uma pessoa de mais de 60 anos. Autoconhecimento, gente, é tudo. Autoconhecimento é fantástico. Quando você se autoconhece, você entende. Você fala, por que eu tô agindo assim? E aí você consegue entender o que é seu e o que não é seu. O que de repente é uma fratura emocional. Aquilo que aconteceu de repente na infância. Pessoas que são muito cobradas quando são crianças. Para ter resultado, enfim. Né? É uma série de coisas que daí dá tema para outra live, gente. Mas é isso, tá, pessoal? Então, tem que trabalhar, tem que ter o autoconhecimento. Bom, aqui, insegurança, né? A pessoa tem insegurança. Ela pode acontecer ali quando a pessoa tem incerteza sobre o produto. Então estuda, aprende, se tem um autoconhecimento. Se você precisar trabalhar, você para tudo. Quando eu tava começando, gente, eu colocava assim,
A minha mãe, eu falava, mãe, senta aí, eu vou vender pra senhora. Senta aí que eu vou vender pra senhora. E aí eu ficava comentando, argumentando. E era sensacional, porque isso me ajudou, me deu muito know-how, certo? E procurar também conhecimento, né? Se a gente não tá conseguindo algo, levanta a mão. Eu preciso de ajuda, né? Quando a gente tem autoconhecimento da gente também, que você se percebe, você consegue falar, eu preciso de ajuda. Porque você sabe que aquilo não é seu, aquilo é uma fratura emocional que está lhe impactando de forma negativa. E isso vai acontecer em vendas, isso acontece com empreendedoras, isso vai acontecer de um modo normal, porque todos nós, de um modo comum, normal não, comum, porque todos nós temos algum tipo de fratura emocional na infância, né? Por mais que os nossos pais tenham cuidado muito bem da gente, ou, enfim, algo sempre vai trazer aí alguma fratura emocional que vai refletir na forma como você vai viver a sua vida, na forma como você vai se relacionar com o mundo. Então por isso que o autoconhecimento é tão importante. Gente, quem ainda não fez análise de perfil comportamental, entra no meu último post, escreve lá assim, eu quero, tá? É o último post lá. É um que eu tô com roupa amarela, um fundo amarelo. Pessoal que tá no TikTok aqui, vai lá pro meu Instagram, entra lá no post e escreve eu quero. E receba o link para você fazer análise de perfil comportamental de forma gratuita. Tem análise experimental. Se você quiser ir mais a fundo, você pode ir lá e fazer o processo completo. E se você quiser uma devolutiva, eu faço com você, me manda uma mensagem que eu faço com você. Devolutiva, o que é uma devolutiva? Tatiana, eu olhei meu relatório e não entendi nada. A gente vai sentar e eu vou te explicar, beleza? Bom, aqui voltando aqui da gestão das emoções. Olha como é importante, gente. A gestão das emoções, elas fazem a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Seja ela em vendas, seja ela como pai de família, como mãe de família. Na verdade, a inteligência emocional, eu acho que deveria ser algo para se aprender na escola, né? Porque a gente aprende tudo menos o mais importante, que é lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E são eles que fazem a gente agir. São eles que fazem a gente ter sucesso ou não. São eles que fazem a gente progredir ou falir. Essa é a palavra, tá? Então, o mais importante é, trabalhe as suas emoções. Inclusive, dentro dos meus processos individuais, tem uma ferramenta que a gente faz uma análise da sua inteligência emocional. Aí você consegue ter um parâmetro perfeito, inclusive você consegue fazer essa análise com... agora me fugiu a palavra. Você consegue mandar para que outras pessoas também façam essa análise. E o que vai acontecer? Você vai ver se aquilo que você sente sobre você, se de fato é real, se as outras pessoas... Porque existe assim, algo que você pensa sobre você, algo que as pessoas percebem e quem de fato você é. Olha só. Então, com essa ferramenta você consegue fazer essa... Fernando, agora me fugiu a palavra aí. De 360 graus... 390 graus, faz essa análise aí que você vai ter a sua análise e também você pode mandar para que outras pessoas analisem você, a sua inteligência emocional. Muito legal, gente, ó, sensacional, tá? É uma das 58 ferramentas que existem para desatar os nós da vida, né? Como eu falo, análise 360 graus. Obrigada, Fernando, eu sempre me confundo, 390, 360 graus. Obrigada, Fernando, gratidão. Análise 360 graus, que é, você vai ter a sua própria análise, né? Você vai preencher o relatório, você vai ter você vai aumentar, vai expandir a sua autoconsciência, e a gente só se transforma quando a gente tem uma autoconsciência. Se você não tiver autoconsciência, você não consegue mudar, tá? Então você vai ter essa autoconsciência e também vai ter a visão do que as pessoas analisam sobre você. Lindo, né? Maravilhoso. É uma ferramenta de inteligência emocional que a gente pode aplicar dentro do processo individual. Se alguém quiser fazer também uma ferramenta, Tati, eu quero fazer uma ferramenta. A gente faz uma ferramenta somente, aí você já sente o resultado que você vai ter dentro do processo. Tati, eu não quero fazer várias ferramentas, eu tô com um problema aqui. Aí eu vou estudar seu caso, eu vou entender a sua demanda, a sua dificuldade e eu vou fazer, vou trazer a ferramenta, tá? E eu dou garantia de que a pessoa vai resolver. Me traga a demanda, eu vou entender e eu vou analisar essas ferramentas que eu tenho, porque todas as ferramentas elas vão solucionar algum problema e vou aplicar com você, tá bom? Bom,
Outra coisa aqui, tá? Pressão excessiva. Pressão excessiva. Então, vamos supor, uma empreendedora, ela tá lá com os boletos, ela precisa pagar, ela fica desesperada, ela precisa faturar, ela precisa vender. Porque você entra em uma sensação de escassez, tá? Outra coisa importante também, que é o que eu vou falar lá no meu e-book, o lado oculto das emoções em vendas, que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Vai ser um e-book fantástico, coisas que eu pratico, coisas que eu sempre pratiquei que funcionaram e que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Certo? Então, a pessoa, ela tem uma pressão excessiva, ela precisa vender. Quando você entra nessa pressão, o que vai acontecer? Você vai se conectar, aqui eu vou falar inclusive de física quântica, tá? Você irá se conectar com o quê? Com a falta. Você vai se conectar com a falta. Tudo aquilo que você sente emocionalmente, você se conecta. Tudo aquilo que você sente emocionalmente, você se conecta. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins. Por isso que fala, aquela pessoa que de repente ela tá endividada, ela vai dormir pensando nas dívidas, ela simplesmente ela está atraindo mais e mais daquele tipo de situação para a vida dela. Até mesmo porque eu vou contar aqui para vocês um fator extremamente importante, que é toda vez que você vai dormir, que você entra naquele estado alfa ali, né, tem aquele espacinho até você entrar no sono, o que você pensou, você pode se conectar de forma muito profunda. Então, o interessante é inclusive você dormir pensando naquilo que é bom, e não dormir pensando nas dívidas. Dorme. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Dormi pensando assim, amanhã vai entrar uma venda grande, vai entrar uma venda grande. Gente, demorava às vezes 1 dia, 2 dias, às vezes no 3º dia entrava. Era surreal, mas eu sentia. Não é algo só de você pensar, é algo de você de fato sentir e emanar essa energia. É surreal, eu vou contar tudo isso no meu e-book, tá? Eu vou contar tudo isso pra vocês. O e-book ainda vai demorar um pouquinho pra sair, mas como eu tô falando aqui das emoções, eu já estou trazendo esse spoiler desse e-book, vai ser, ó, sensacional, gente, sensacional. Modéstia à parte, sensacional. Inclusive também tem o treinamento Despertar da Águia. A gente trabalha com mentalidade de forma profunda, crenças limitantes. Muitas vezes o resultado da pessoa, o resultado não vem porque ela tem uma crença que ela não conhece. E quando a gente faz um treinamento, a gente consegue detectar onde está de fato o problema, onde estão os problemas, quais são os tipos de pensamentos, ok? Então aqui, ó, como eu estava falando, pressão excessiva, voltando aqui, né? A pressão excessiva, a pessoa precisa vender. Então ela se conecta com algo negativo. Ela vai se conectar com a falta. Quando você se conecta com a falta, você está atraindo mais e mais. Tanto é que tem uma frase linda que eu amo, que fala o seguinte: você deve sempre querer mais. Porém, você já tem que estar feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Porque quando você tem essa alegria, essa felicidade, você emana, você atrai mais coisas boas para sua vida, certo? Bom, a princípio é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, gratidão aí para quem ficou na live até agora. Eu espero de fato que esse conteúdo ele tenha trazido algum insight para sua vida. Vou fazer a intenção de estar aqui todas as quintas-feiras. É desafiador porque vou terminar aqui, já tem uma aula, mas vou fazer com muito amor e carinho aqui para que a gente possa ter esse contato. É muito gostoso fazer essa troca, bater esse bate-papo aqui, né, que a gente teve, das pessoas que entraram. Gratidão em Fernando, Cabral, Denise, Felisberto, todo mundo aqui. Desculpa quem eu não falei o nome, que entrou na live. A Mércia também entrou na live. Gente, ó, um super beijo e tamo junto, tá bom? Fica com Deus, sucesso, e precisando de qualquer coisa, estou aqui 100% à disposição, tá bom? Super beijo, até a próxima live, tchau!